Pessoal, professor Juliano Ramos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Pessoal, esse vídeo não é para administradores de sistema, mas é para iniciantes. Você que está começando a ouvir falar de Linux, eu vou te fazer a apresentação inicial, falando desse sistema operacional Zorin OS e fazendo uma comparação com o Windows 11 da Microsoft. Provavelmente possa ser o sistema operacional que você tem aí no seu computador. Então, eu vou te apresentar o Zorin OS, mas a gente vai comparar os dois. Eu vou tentar aqui, ao máximo, deixar de lado a minha paixão, né, minha paixão pelo sistema operacional Linux e lembrar que eu também sou professor universitário aí há mais de 7 anos, ministrando aulas de sistemas operacionais nas faculdades. Eu também ministro aula explicando origem, sistema, funcionamento aí do Windows, do Linux, então eu vou trazer aqui a qualidade dos 2 sistemas, né. O Windows é um sistema operacional que é o mais utilizado no mundo. Passa-se aí de 80% dos computadores do mundo utilizam Windows. Então não tem como negar que ele tem sim seu lugar ao sol, sua qualidade, né. Mas vamos tentar fazer um comparativo. Por que eu escolhi o Zorin OS, né? No mundo Linux, existem vários sistemas operacionais, que nós chamamos de distribuições de Linux. Porque o Linux, o termo Linux, ele na verdade é o núcleo do sistema. É um software, né, que a gente chama de kernel, núcleo, e esse Linux, ele é que faz o hardware do seu computador funcionar, memórias, é ele que faz o sistema de arquivos quando você grava, então ele está rodando ali por trás, né, vamos colocar no background. E acima dele a gente tem toda a parte gráfica, aplicativos, né, tô falando de um modo bem para iniciantes. E quando você tem esse acoplado de softwares, a gente tem o que nós chamamos de distribuição de Linux. Por conta que o Linux é um software de código fonte aberto, ou seja, ele além de ter o código fonte aberto, gratuito, aí qualquer um pode fazer modificações do sistema, existem várias empresas que criam sua própria distribuição de Linux e comunidades, pessoas aí físicas que criam com diversos objetivos. Então, quando você entra em alguns sites como o DistroWatch, é um site que eu vou mostrar aqui para vocês, onde você pode acompanhar várias distribuições de Linux. Você vai ver que é muita. Só que de cara ele mostra 100 distribuições de Linux que são mais utilizadas, né. Então tem, para todo tipo de público. Existe aquela distribuição de Linux que é mais voltada para segurança, para a área de quem trabalha com, ethical hacker, pentest, como por exemplo Kali Linux. Existe uma distribuições, né, de Linux que pensam em desempenho, em velocidade para o seu computador, otimização. Existe distribuições de Linux que têm um propósito de ser distribuição gamer, como o próprio SteamOS, né, que é uma distribuição de Linux para games, né, Basite. Existem distribuições que têm o foco público em geral, doméstico, usuário do computador, que é o caso aqui do Zorin OS. O Zorin OS é a distribuição que hoje eu recomendo para o usuário iniciante por alguns motivos. Primeiro, que a base dele, por baixo do capô dessa distribuição, roda aí, toda a estrutura de uma outra distribuição de Linux, que é o Ubuntu. O que que tem de legal o Ubuntu? O Ubuntu é a base para quase todas as distribuições atuais. E a versão 2404.3 LTS, você vai ter suporte aí de 12 anos, né, ou na verdade até 2029, o modo padrão que você tem suporte de atualizações que sai de segurança para esse sistema operacional. Então as distribuições, como o Zorin, que utilizam, o Ubuntu como base, o Linux Mint também,
acaba recebendo toda essa infraestrutura por parte do Ubuntu, que é alimentado ali pela empresa, né, distribuído pela empresa chamada Canonical, e recebe toda essa infraestrutura de servidores, de atualização. Então você vai estar garantido usando essa versão atual do Zorin, que é a 18, até 2029. Você não vai precisar se preocupar, eh, que vai faltar atualização de segurança, seu computador vai estar ok aí até 2029. Além disso, o Zorin ele tem todo o seu visual, né, que facilita muito para você que é iniciante. É muito fácil de usar. E é isso que eu pretendo mostrar nesse vídeo para que você dê os seus pulos iniciais e comece aí de fato vir para o Linux, né? Depois que você iniciar no Linux, aí você vem fazer cursos com o professor Juliano, tem a escola, né, que é a eadcertbest.com. Lá nós temos uma plataforma eadcertbest.com. Nós temos uma plataforma de cursos onde você paga uma única vez e tem acesso a todo um leque de treinamento, tá. Temos cursos aí que vai do iniciante, ou seja, para você que está começando no Linux, até o usuário avançado. Então, temos aí um leque de treinamento. Bom, mas vamos voltar lá ao Zorin OS. Então aqui, para você fazer o download, o site é zorinOS, tá, .com. E aqui na área de download, você vai clicar aqui, você tem uma versão que é chamada Zorin OS 18 Pro. Essa versão, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, onde eu explico para você que quer ter mais informação, eu explico aqui, ó, sobre esse Zorin Pro. Pesquisa aqui Zorin Pro, então tá aqui, ó, Zorin, testei o Zorin OS 18 Pro, né? Eu comprei uma licença ali e, qual que é o resumo desse vídeo para você entender? Não é necessário você fazer a compra. A compra, quando você compra o Zorin Pro, é mais para você ajudar, os desenvolvedores. Por quê? Porque é um software ali também, de código fonte aberto, que tem o objetivo de ser comunitário, né, já que a versão é uma das mais utilizadas hoje no mundo, a versão Core, que é a versão gratuita. Então, se você quer ajudar eles a continuar o desenvolvimento, né, os desenvolvedores por trás, é recomendado aí a versão Pro. Ela vem com alguns softwares a mais, só que a maioria dos softwares que vem a mais, a maioria não, todos eles, você pode instalar na versão Core se você quiser, e, vem com alguns ajustes visuais que também você, com um pouquinho mais de conhecimento, você consegue fazer. Então não é nada assim de muito diferente. Por isso que eu falo que é mais para você realmente ajudar a comunidade. E você paga R$ 199 nessa versão. Mas a versão Core é essencial para todo mundo, é a que eu vou mostrar nesse vídeo, que você faz o download aqui e ela é gratuita, tá? Então, para começar, você vai fazer o download aqui dessa versão Zorin OS Core. Vamos falar agora um pouquinho do Windows em contrapartida. O Windows, hoje, no próprio site da Microsoft, a licença de Windows 11 Pro se está em torno aqui de R$ 1.600, né, 1.599. É claro que existem sites que vendem chaves aqui no Brasil e consegue ter um preço bem melhor. Eu já encontrei chaves, assim, por R$ 300 do Windows, tá. Se você fizer uma busca, você consegue preço melhor para achar. Por quê? Porque o Windows, ele é um software proprietário. Quando você utiliza o Windows, na verdade, você tem uma licença de utilização. Mas se você pesquisar download Windows 11, claro, eu não vou citar a pirataria, que você pode encontrar versões piratas, ou quando aquele técnico do seu bairro leva o seu computador para fazer a instalação do Windows, com certeza, e ele cobra R$ 50, R$ 100 para fazer a instalação, com certeza ele está instalando para você um Windows pirata, porque só a licença do Windows não daria para ele cobrar R$ 100. Qual o perigo da pirataria? Também não vou ficar fazendo muito drama sobre isso, já que, no Brasil,
infelizmente, muita gente utiliza software pirata, às vezes até sem saber, por isso que eu tô elucidando aqui, falando bem para o público básico. Eh, Quando você utiliza um software pirata, você tem uma série de riscos, você não sabe se aquele seu computador está sendo utilizado, às vezes, até como uma máquina, vamos colocar, zumbi. Que seria uma máquina zumbi? Que está sendo comandada por outras pessoas ali em background, armazenando dados no seu computador. Até você pode estar sendo o seu computador sendo utilizado para divulgar uma rede de pedofilia, e você não sabe. Ou, o seu computador pode ser um caminho para que um atacante faça um ataque maior, como estelionatários utilizarem aí alvos, para tentar banco, etcétera, e os se passando pelo seu computador. E uma investigação pode acabar em você. Já aconteceu e acontece. Acompanha eu no canal do LinkedIn, quem não sabe é Prof. Juliano Ramos, e lá, eu até entrevistei, vi aqui vídeos ao vivo, o Ibsen, né, que é um em perito da Polícia Civil do Pará, especializadíssimo em crimes tecnológicos. E já aconteceu ali de pessoas que utilizam, computador ali, a pessoa nem sabe o que tá passando ali. Por quê? Porque a pessoa vai lá, cria uma versão do Windows, coloca nesses sites de download pirata. Se você pesquisar aqui download para Windows, vai achar um monte, né, que são, o Windows coloca aqui grátis. Você vai achar um monte de blog aí que vai ser referenciado, né, pegar lá mais por final. E uma boa busca aqui você vai encontrar. Só que aquela, eh, a pessoa pode pegar esse software, ó, e, eh, colocar ali dentro desse Windows, quando você fizer a instalação, algum programa que a gente chama de spyware, que ele vai estar monitorando o seu computador. E não necessariamente que o objetivo dele seja invadir ou pegar seus dados pessoais. "Ah, eu não me preocupo, professor, porque eu uso o Windows pirata ali só para jogar, eu não", né. Mas não é só questão de ele estar roubando suas informações, ou vendo o que você está fazendo. Ele pode estar usando ali parte do seu disco, você nem sabe, para armazenamento. Ele pode estar usando o seu computador como uma forma de acessar outro equipamento. Você pode estar ali alimentando uma rede de crimes, né. Então, por isso, nunca eu vou recomendar software e pirataria de software. Bom, legal. Então, você consegue fazer o download do Windows, né, de forma gratuita pelo próprio site da Microsoft. Só que quando você fizer a instalação, você vai ter que ter uma licença, né, que você vai ter que comprar uma licença. Dá até para instalar sem licença, mas o sistema vai ficar te solicitando uma licença ali de tempos em tempos, para que você tenha diversos recursos, senão você vai ficar limitado, não vai conseguir ter acesso a atualizações, né, precisa a configuração do sistema, precisa você ter essa licença. Bom, então por aqui, legal. E o Linux? Não corre esse risco. O Linux ele é um código fonte aberto, ou seja, a comunidade de desenvolvedores, esse código você pode analisar esse código, e por isso você tem uma auditoria de mundial, porque todo mundo que utiliza ali, se tem desenvolvedores, tem programadores, vão estar sempre analisando. E isso vaza muito rápido. Se alguém, digamos que a equipe do Zorin colocou algum spyware, algum software para fazer algum tipo de telemetria, análise no seu equipamento, isso se espalha rápido e, com certeza, eh, já teria, né, todo mundo, recebido notificações, né, dentro das comunidades, e por isso a gente confia aí na base do Zorin. E fora que a base dele é de uma empresa bem confiável, que é a Canonical, né, uma empresa de Linux, assim como eu estou usando a camiseta aqui do Red Hat Linux, também é uma outra empresa que hoje é da IBM, que é a Red Hat, né. São empresas aí que são grandes no mercado de trabalho e não iria, de forma alguma, dar um tiro no pé, né, desenvolvendo algum tipo de spyware, algo do gênero, porque seria prejudicial aí. Não estou dizendo que a Microsoft, vai distribuir isso, estou dizendo que as versões piratas
você pode correr esse risco. Bom, beleza. Então fizemos o download aqui. Eu vou, para esse vídeo, preparar 2 máquinas virtuais com a mesma configuração. E nós vamos fazer a instalação do Windows e a instalação do Linux em paralelo, do Zorin, e ver ali a facilidade. Por quê? Porque muita gente, faz o comentário do tipo: "Ah, é muito difícil usar Linux, muito difícil instalar o Linux". Eu quero mostrar para você que é muito simples a facilidade e que, em certos pontos, é mais fácil você instalar e utilizar o Linux do que o próprio Windows. Então é isso que eu quero mostrar para tirar esse medo, por isso que eu falei, esse vídeo é para iniciantes. Eu tenho já o Windows aqui, numa máquina virtual, eu vou iniciar ele, porque se você é iniciante, provavelmente você ainda utiliza o Windows, tudo bem. E como que você grava o Linux num pendrive para fazer a instalação, para iniciar no seu computador, né. Você precisa, claro, ter um pendrive, para fazer a instalação do Zorin, tá, então tem que ter aí o seu bom e velho pendrive. Esse pendrive tem que ser pelo menos um pendrive de, 8 gigas, pelo menos, tá, e o mínimo, né. E aí você vai fazer o seguinte, aí no seu Windows existe um software para criar o pendrive que eu acho ele o mais fácil de usar. Vai aqui por esse software aqui, ó, Balena Etcher, e você vai fazer o download desse software aqui. Download Balena Etcher. Vem aqui para o Windows, ó, você vai fazer o download, abrir aqui. Querer terminar o download. Esse software é o mais fácil aqui para você gravar uma imagem, de Linux, né. No caso, nós vamos fazer o Zorin. Aí você vai abrir o software, você vai conectar o seu pendrive e vai fazer o download lá do Zorin. Então, pesquisa aí, ó, zorin.com, faz o download aqui da versão Core, né. Quando você fizer o download, você vai ver aqui, ó, skip download, você vai ver que é um arquivo que ele vai vir no seu computador com a extensão, eh, .iso, tá. A câmera tá bem aqui na frente, eu vou tirar. Então aqui, ó, o arquivo Zorin OS 18 com a extensão .iso, tá. Então o que você vai fazer? Quando o download terminar, você vai pegar o balela, vai clicar aqui, ó, Fresh from File, vai apontar para esse arquivo que você fez download, provavelmente vai estar aqui dentro de download, com a extensão .iso, é que eu cancelei ali, né. Aí depois você vai clicar em Select Target, vai apontar para o seu pendrive, provavelmente vai estar ali unidade D dois pontos, e vai clicar em Flash. Pronto, só esperar agora, ele vai criar um pendrive bootável, ou seja, que vai inicializar. Você vai ter que configurar o seu computador, provavelmente quando você ligar o seu computador ficar apertando a tecla F8, alguns é F10, né. Então você vai ter que pesquisar aí como colocar a tela de boot do seu computador para escolher o pendrive. Vai escolher o pendrive e vai iniciar o Zorin. E a mesma coisa com o Windows, né. Travou ali, você tem um pendrive aí do Windows, né, você vai ter que colocar seu computador para iniciar, para fazer a instalação ali do Windows. Então eu vou preparar uma máquina virtual, eu vou fazer uma configuração idêntica do Windows e do Linux, assim a gente pode comparar a utilização de recursos entre os 2 sistemas. Então eu vou preparar aqui 2 máquinas virtuais, então deixa eu pegar aqui o Zorin, tem a base do Ubuntu. Eu vou colocar para essas máquinas 8 gigas de RAM, 4 núcleos de CPU, tá. Vou colocar 125 gigas de disco para cada uma delas. Então vai ser igual essas máquinas. Essa daqui, Zorin OS. E, bom, parar aqui e vamos preparar a máquina Windows com a mesma configuração, tá.
Então, vou apontar agora aqui para o meu Windows. Deixa eu ver onde eu baixei ele aqui. O Windows, acabei de baixar. Windows 11, 8, 4, mesma coisa. Ó, ele automaticamente colocou 128 gigas, que é o mínimo que o Windows requer. Fizeram e beleza. Bom, então estamos aqui com os dois sistemas. Aqui está inicializando o Windows, né, para fazer a instalação. E o Zorin, ele permite, é uma distribuição que a gente chama de distribuição live. Significa, permite você experimentar todo o sistema. É claro que o desempenho não vai ser a mesma coisa de instalado no seu disco, tá? Ele vai estar rodando ali via pendrive, mas você pode ter um overview ali do sistema sem precisar instalar, que é o try aqui, né? Então você vai dar enter aqui, é aguardar, né? Ele carregar. Então vamos aguardar ele carregar para a gente fazer esse try. Enquanto isso, vamos prosseguir aqui com a instalação do Windows. O Windows não é difícil fazer a instalação do Windows, né? Tem em si aqui escolhendo o idioma, o formato da moeda, né? O formato do teclado. Ó, vou instalar o Windows 11. Você tem que concordar aqui com os termos e tal, né? Aqui ele pede a sua chave, a sua licença. Eu vou colocar que eu não tenho, então ele vai me pedir isso depois. E vamos aguardar ali a versão aqui, né? Eu vou colocar o Windows Pro, seria mais completinho, e aceitar. Agora vai vir a parte de disco. Isso é um dos processos, ainda tem bastante coisa para terminar a instalação. E aqui o disco, eu vou usar o disco inteiro. Então eu vou clicar aqui nesse disco e vou clicar avançar e instalar. Então a primeira etapa aqui do Windows, ele vai começar a instalar aqui no meu computador. O Zorin, ele carrega no modo de teste. Então aqui eu posso escolher o idioma português Brasil e eu tenho duas opções. Ou eu já vou para o instalador do Zorin para começar a fazer a instalação, ou eu vou na opção de experimentar o Zorin. Ou seja, eu posso experimentar ele antes de instalar, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou clicar aqui em experimentar. Então ele vai carregar o sistema. O que é legal você vir e colocar nessa opção experimentar, que aí você já vai ver que vai estar funcionando o seu som, o áudio, vídeo, rede. Então você já consegue verificar aqui, ó. Ó, a placa de rede já detectou aqui, ó, cabeada, né? O gráfico está funcionando, né? Estamos vendo o vídeo. O áudio, né, ó, tá funcionando. Então eu já fiz alguns testes iniciais. Você já pode, por exemplo, abrir uma internet, navegar, né, beleza. Mas lembrando que o desempenho ainda não vai estar bacana, que não está instalado no seu disco. Vamos seguir aqui, ó, instalar o Zorin OS. E aí vamos ver como que é o instalador do Zorin, né, e qual o tempo que leva. Lembrando, ó, a gente entrou aqui na versão de teste e o Windows está indo lá, a Bele de Guerra está instalado. Primeiro passo aqui, vamos escolher o idioma, português Brasil, né? Vamos dar um continuar. O teclado, português Brasil, português tem uma área de teste para o teclado. Você joga um C cedilha aqui, seu teclado for ABNT, tá ok, tá funcionando. Você vai dar um continuar, baixar atualizações enquanto está, ok. O Windows faz isso também, ele vai baixar atualização durante a instalação, assim que ele detectar a internet ali. Vamos instalar os programas de terceiro. Isso daqui vai instalar mais drivers para funcionar tudo direitinho no seu computador. Existe um censo que o Zorin tem feito para saber quantas pessoas estão baixando o Zorin. Se você não quiser participar, só você tirar isso aqui, eu vou deixar. Vamos vir aqui para o continuar. Apagar e usar o disco inteiro é a opção que eu vou fazer e vou clicar em instalar. Bom, agora vou clicar em continuar.
Preciso escolher aonde eu estou, né, vou colocar aqui São Paulo, a localização, é o caso, e os dados do usuário. Meu nome, Juliano Ramos, o nome desse computador, vou deixar o nome que ele trouxe ali nele. Pode colocar o nome se quiser aqui, por exemplo, notebook, o PC, vou colocar aqui PC traço virtual, né, e vou clicar em continuar. E agora é só guardar a cópia dos arquivos. Então eu vou fazer uma pausa e volto quando a cópia tiver concluída. O Windows passou da primeira etapa, fez uma reinicialização, agora ele continua aí fazendo instalação, provavelmente ele vai procurar atualização, e aqui está terminando já a instalação do Zorin. É muito mais rápido a instalação, do Zorin OS do que do Windows, né. Ele já está terminando aqui o processo, já vai poder reiniciar e iniciar via disco já o sistema instalado. Enquanto isso segue aqui a instalação do Windows, tá. E até o momento não reiniciou nenhuma vez aqui o Zorin, ele só está instalando, é a única vez que ele reinicia quando terminar de instalar para você tirar o pendrive, né, senão vai iniciar pelo pendrive de novo. Esperar aqui completar. Beleza pessoal, terminou aqui. Reiniciar agora, para iniciar pelo disco. Também de 42% nessa segunda etapa aqui do Windows. Então vamos reiniciar aqui. Aproveitar tomar aquele bom e velho café. Lembrando pessoal, você que é iniciante, na nossa escola, plataforma, né, eadcertbest.com, lá você tem acesso a um leque de cursos, tá, não é um curso só. São 13 cursos completos com certificado e, voltado aí para o iniciante. Então vai do iniciante ao avançado, tá. Ok, tá reiniciando. Também tá reiniciando aqui, vai continuar a instalação aqui. Vamos ver aqui, tá terminando aqui, apertei ESC pra ver o que ele tá fazendo, ele tá encerrando tudo, ó. Esperar. E segue aqui a instalação do Windows. Agora são alguns ajustes que a gente faz no Windows. Agora a configuração do país, né, Brasil. Até agora, né, pensando no ponto de vista iniciante, ambos os instaladores são muito fáceis, né, do Linux e do Windows. Eu vou até tirar minha câmera aqui. Então, tranquilo também, é selecionar um teclado, né, igual a gente fez lá no Linux, né, segundo teclado não. Agora aperta Enter, ele vai iniciar aqui o Zorin, tá. Ó, já vai iniciar agora instalado no disco aqui o Zorin, e enquanto ele carrega aqui, segue aqui com a instalação. Vou guardar aqui. Ó, o Zorin já está inicializando a primeira vez do disco, então já foi instalado, tá, já está completinho pra gente utilizar. Tela de boot dele. Ó, já chegamos na tela de login aqui. Fazer o login. E tá aí o nosso Zorin já pra gente utilizar. Tela de bem-vindo dele aqui. Bom, vamos seguir aqui o processo da instalação do Windows. Depois a gente começa a utilizar o nosso Zorin ali. Deixa ele quietinho ali. Bom, beleza. Dá um nome para esse computador, né? Vou colocar aqui Windows virtual. Avançar. Reiniciou mais uma vez. Eu tenho dado umas pausas, que é para otimizar o vídeo aqui durante o processo de instalação, né? Sempre que possível tá carregando, eu dou
dou uma pausa, tá? Vou guardar aqui. Até aqui, acredito que para um usuário comum tá bem facinho a instalação, né? Para ambos os sistemas. Como você deseja configurar esse dispositivo? Corporativo estudante, pessoal, né? Uso pessoal. Essa parte aqui que, o instalador ele pergunta várias questões sobre a privacidade. Então você viu que isso a gente no Linux não tem, esse questionário, porque a gente não vai ter nenhum tipo de propaganda quando a gente usar ali o Linux. O Windows ele daqui a pouquinho ele vai fazer agora as atualizações, então agora vai demorar bastante, mas você vai ver que você vai ter ali várias questões sobre privacidade, né, porque ele faz propaganda na loja dele de venda de aplicativos, e então ele precisa dessas informações de publicidade. Bom, vamos seguindo aqui então com o Zorin, enquanto ele instala ali. Bem-vindo ao Zorin OS, né. Faça um tour, vamos iniciar o tour aqui. Ele fala assim: "Abre o menu para executar os aplicativos", né. Tá aqui o nosso menu de execução. Próximo, escolha o visual da aparência, executar os linha partes. Dá pra gente mudar aqui o visual de como a gente vai interagir com o sistema. Então ele tem esse visual padrão, que segue aqui um pouco o estilo Windows, né, a barra, inferior aqui. Nós temos o estilo que é o padrão do Gnome, que é esse aqui. Então o Gnome você abre aqui, ó, você muda o Multiplaza Desktops, o iniciar ele fica aqui embaixo, muda bastante o visual. Vamos deixar o padrão, a experiência aqui do Zorin, vamos dar um próximo. Ele informa que eu estou rodando sobre uma máquina virtual. Conectar contas online. Eu posso conectar, o Google ou o Outlook, se eu quiser, para usar a ferramenta de interação ali, OneDrive ou Google Drive, né. Assim como, por exemplo, no Windows, você conecta lá, para usar o OneDrive, tá. Bom, posso ignorar isso por enquanto. Eu posso conectar aqui o meu celular através de uma ferramenta Zorin Connect. Você baixa lá na Play Store do seu celular Android e você pode fazer algumas interações, como trocar música, através do seu celular, do que esteja passando no seu computador. Inclusive dá para você usar, o seu celular como mouse, para se você tá, tipo, num computador distante, você pode usar, né. Tem, trocar arquivos entre os computadores. Vamos só terminar esse tour aqui, e eu vou deixar, na parte de monitor, vamos ver quanto que ele pós-instalação e primeiro boot está ocupando de utilização de memória RAM, de recursos. Então abrir aqui monitor, né, aplicativo monitor de sistema. Vamos vir aqui em recursos, e aqui, ó, o sistema pós-boot, acabei de fazer a instalação, então a CPU tá em média bem baixa aqui, 5% de utilização, né, cada core aqui, e a utilização de memória, 1.8 gigas de memória RAM, né, 1.8. Então, vamos guardar essa informação aqui, vamos fazer uma pausa, vamos esperar terminar aqui de fazer todas as atualizações do Windows. Bom, terminou aqui. Um ponto é que essas versões atuais do Windows 11, obrigatoriamente você agora tem que ter uma conta Microsoft, né. Então aqui, nós na tela, eu preciso ter um e-mail do Outlook para avançar. Você não tem, você pode criar um e-mail aqui, né. Você vai abrir a tela para você criar um e-mail do Outlook, para você prosseguir com o processo de instalação, né. Eu tenho um e-mail do Outlook, eu vou usar aqui. Eu vou utilizar aqui a minha conta, né, precisa que é uma conta Microsoft.
Eh, eu tenho autenticação lá no meu aplicativo do celular. Vamos vamos ativar aqui. Isso já não é necessário lá no Zorin, né, a gente não precisa ter vínculo com nenhuma uma organização, né, com nenhuma empresa. A única questão é aquela do censo, né. Aqui você tem que criar um PIN, seria como uma senha, né, pode incluir letra, número. Ok, aqui. E agora começa uma série de perguntas que relativas à sua privacidade. Permitir que a Microsoft e os seus apps usem sua localização? Ah, não. Localizar meu dispositivo? Não. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft? Apenas obrigatório, né? Não tem como você negar, tem que mandar alguma coisa. Aprimorar Teams, não. Obter experiência personalizada? Não. Tem que responder ali as questões de privacidade e vamos aguardar. Vou configurar como um novo computador que vem detectou instalações antigas ali. Ó. Um outro ponto, aqui eu estou instalando sobre uma máquina virtual, é que se você estiver instalando o Windows aí no seu computador, no seu notebook, é muito provável, após a instalação, você vai ter que fazer a busca, dos drivers, né. O que que são drivers? São softwares para funcionar, bem a sua placa de vídeo, para funcionar bem todas as saídas aí da sua placa de som, né. O Windows até que ele tem um leque bom de drivers. Normalmente ele vai fazer um ajuste automático, tentar buscar isso após as atualizações. Mas, por exemplo, o meu computador, a placa de vídeo é uma AMD, se eu não baixar o driver, da AMD eu não consigo habilitar 2 monitores, né, não funciona, preciso buscar o driver. Ainda tem mais coisa aqui para responder, mas isso daqui dá para ignorar, essas perguntas de experiência. É, aqui é a parte do celular, né, ele também tem um software para gerenciar o celular, né. Uma coisa, e aí sejamos justos, né, que o Zorin não tem nessa parte de celular, é que o do Zorin, ele dá para fazer tudo, controlar ali o computador, dá para controlar o computador com o mouse do touch do teclado, do celular, mas não dá para fazer ligação. O aplicativo do celular dá para fazer ligação pelo computador, né, usando o seu pelo Bluetooth, isso não tem no do Zorin. Contrapartida, o Zorin dá para permitir você usar ali, manipular o computador pelo celular, não dá para fazer isso no do Windows, né. Vamos ignorar isso daqui, hum, vamos seguir, ainda tem mais questionamento. Então assim, ficou evidente aqui que a instalação ela demora muito mais, aqui backup do seu celular, vamos colocar ignorar, muito mais complexo aqui, né. Agora não, uma série de questionamentos, o usuário comum fica bem perdido. Bom, uma coisa que às vezes as pessoas me falam é: "Vem Office, né, no Linux, né, como que a gente utiliza?". No Windows, para responder a pergunta, também não vem. Então ele fala aqui, ó: "Você sabia que você pode usar gratuitamente?". Mas essa opção aqui, do Office, é a opção do Office Online, tá. Então você vai usar o Office Online e aí você vai ter acesso aos aplicativos do Word, Excel online, que é a mesma coisa que dá para você fazer no Zorin, usar o Word. Agora eu vou mostrar para vocês que a integração fica até mais fácil no Zorin, tá. Se você quiser ter realmente o Office, você vai ter que comprar o pacote Office 365. Então beleza, instalamos aqui, vamos, ver aqui as questões de atualização. Pode vir, mas antes de vermos a atualização, vamos ver, vou emitir aqui as teclas Ctrl Alt Del para abrir o gerenciador de tarefas e vamos ver pós-instalação quanto está sendo utilizado aqui só o Windows. Então, ó, bom, a CPU elevadíssima, né, porque ele vai precisar fazer uma série de tarefas
em background de atualização e 4 gigas só o Windows. Então, ó, 4 gigas, aqui a gente pega o nosso Zorin 1.8 gigas, ó, utilização de CPU. E aqui a gente pega o nosso Windows, acabei de fazer a instalação, né. Então ele vai ficar entre 3.8, 4 gigas de memória RAM, legal? Bom, outro ponto aqui, ó, widgets, né. Então, nem tá aparecendo aqui, vamos esperar ele fazer as atualizações aqui que vai melhorar. Widget seria que propagandas, anúncios que você vai ter aqui, quando você usa o Windows, não tem como você fugir de tudo que é lugar aqui vai ter propaganda, né. Então, ó, propaganda, né, a parte de pesquisa aqui, quando você vai pesquisar alguma coisa, enche você de propaganda, né, mas tranquilo. Então vamos fazer aqui, vou pesquisar, por exemplo, aqui, atualização. Então eu vou tentar ser o mais justo possível pensando no usuário iniciante. Então acabou de falar Windows, ó, atualização, ó, você tem uma poluição visual de um monte de coisa aqui, exibir histórico de atualização, né, atualização, pesquisa na web, né, que pode confundir você, ó, atualizar o Windows 11, aí você clicar aqui vai pra internet, né, mas tudo bem. Vamos ver aqui, ó, melhor correspondência. Vamos abrir a loja de atualização. Vamos ver se tem atualização, ó. Abre o modo de atualização, né, então vamos fazer tudo para deixar o sistema o mais atualizado aí possível. Então vamos baixar e fazer as atualizações. Vamos ver como que anda o nosso Zorin. Nós recém instalamos, né? Então vamos pesquisar aqui também por atualização. Ó, cadê? Nenhuma propaganda, clean, fácil da gente encontrar aqui. Bom, vamos clicar aqui, ó, adicionar, remover ou atualizar programas. Ver se tem muitas atualizações. Atualizado. Por quê? Porque quando a gente fez a instalação, ele já fez a atualização na instalação. E o Windows também. Apareceu aquela tela demoradíssima que falou que fez a atualização, mas ele encontrou mais atualização. Bom, vamos esperar o sistema atualizar para a gente fazer uma análise justa entre os dois sistemas aí, após a atualização. O objetivo aqui do vídeo é ir mostrando que o Windows também tem suas dificuldades, tá? Não é tão simples assim, pensando no ponto de vista do usuário iniciante. Quando vocês falam que Linux é difícil, é esse o objetivo que eu quero mostrar para vocês. Ah, e o Linux não é difícil como dizem. Bom, vamos aguardar aqui, né? A atualização, ele se encosta aqui, não precisa nem clicar. Ele já carrega aqui para trazer notícias aí, né? E isso dá para nós configurarmos, né, dá para você remover isso daqui, essas notícias. Bom, vou fazer uma pausa enquanto o Windows atualiza. Muito bem, pessoal, terminou aqui, fez algumas reinicializações e, o sistema está pronto aqui, né, fez todas as atualizações. Bom, então, o Windows, né, ele segue aqui esse padrão de menu. E eu já como aí, ele já vem com o navegador, que vem a aplicação, né, pós-instalação? Vem com o navegador Edge, né, entre aqui os aplicativos, o menu dele traz alguns aplicativos a mais, como o editor Clipchamp aqui para vídeo, né, vem com o Microsoft Teams, bloquinho de notas, basicamente são as ferramentas que nós temos por padrão, o Outlook, tá, ferramentas padrões que vem no Windows. Se eu quiser ter, o Office, por exemplo, para fazer uma planilha eletrônica, no caso aqui eu vou ter que, ah, mais informação de privacidade, bastante informação aqui que a gente tem que colocar. Se eu quiser ter o Office, ou eu compro, né, uma licença do Office 365, ou eu vou utilizar a versão, né, ou eu compro o valor hoje aqui, o valor de uma licença, tá aí um plano anual de R$ 500, né, mais básico, chegando ao prêmio aqui de 1.089. Ou
eu utilizo o online, né. E entramos naquela velha máxima: "Ah, professor, mas eu utilizo aqui uma versão pirata", então entramos naquela questão, né. Se você utiliza pirata, você corre todos os riscos que tá a sua máquina, como eu já disse, sendo um centro de spyware, né. E aí essa versão, eu tenho aqui os aplicativos, né, Word, Excel, né, e eu posso abrir esses aplicativos, como o Word vai abrir via navegador, tá, via navegador. Pra ser honesto, eu acho muito poluído o Windows, muita informação, né, tudo que a gente pesquisa é uma caixa de propaganda de informação, ó, noto fácil, pesquisas mais populares, acabei de instalar o sistema, né, muita informação. É claro, vou ser justo, eu posso configurar isso daqui, né, pós-instalação. Tô ali na abrindo o Word, via internet, né, e mesmo se você instalar o aplicativo, vamos ver aqui, ó, o Copilot, funcionamento do Copilot. Ah, se eu instalar o aplicativo para rodar web, mesmo assim ainda continua funcionando via navegador, né, quando tá carregando ali. Vou abrir aqui por essa conta. Então ele abre aqui, né, Copilot, pra gente fazer as perguntas que a gente quer e tal, né. Expandir aqui, e aqui você tem os navegadores, né. Até maximizar a tela aqui. Você tem os navegadores, mas quando você pede para abrir o Word, ele vai carregar na página da internet, né, web. E aí você abre via navegador web, tá. Essa é a integração do Copilot. Eh, a integração do OneDrive é um outro ponto também, para o usuário iniciante. Você abre o Windows Explorer e você tem aqui, as pastas que estão integradas ao sistema. Ou seja, se eu criar um documento aqui, esse documento ele já vai estar, conectando ao meu OneDrive e subindo isso na rede, né. Então toda hora vai estar aqui consumindo banda para subir coisas, né, essa integração que é feita. Você pode configurar, por exemplo, aqui botando lá direito configurar a barra de tarefas, dá para você ocultar aqui, é uma coisa que eu faço, né, você remove visão de tarefa, a visão de tarefas não, você remove o widgets, se encostou ali já vem propaganda, né, remove esses widgets, para não vir mais propaganda, e você pode ocultar aqui a caixa de pesquisa. Apesar de que quando você for pesquisar alguma coisa por aqui, vai encher de propaganda do mesmo jeito, né. Então isso não tem como a gente se livrar aí do hino. Bateu aqui na pesquisa, se começou a digitar qualquer coisa aqui, você vai ver propaganda. E, essa integração com os arquivos, eh com o OneDrive também dá pra gente desativar essa integração. Nas configurações aqui do OneDrive, que olha, não é muito fácil para um usuário comum, olha quanta informação. Então estamos sendo honesto aqui nesse vídeo, tá? Para aqueles que falam: "Ah, o Windows é fácil". Para pensar um usuário comum, uma série de configurações que você tem que fazer para, por exemplo, configurar só o que você quer integrar aqui no OneDrive, senão por padrão, suas imagens vão estar sempre sincronizando lá com o OneDrive, tá. Beleza, então vou deixar o Windows quietinho aqui e vamos brincar um pouquinho com o nosso Zorin pós-instalação aí. Então vamos lá, vou logar aqui primeiramente. Vou arrumar a resolução aqui, inclusive eu tenho que fazer isso no Windows também. Botando lá direito configuração, vou vir aqui em, telas, vou configurar a tela, pronto. Aliás, pessoal, o painel de controle, que seria aqui configuração, quando a gente utiliza o Zorin, é muito fácil pra você achar tudo, ó. Telas, resolução de tela, som para você, ó, mexer com parte de som, aparência, né, se você quiser configurar a parte de aparência aqui, né, wallpapers e tudo mais. Então, é bem fácil aí,
a configuração do sistema. Legal, ó. E a gente viu que a utilização de memória é bem baixa. A parte de encontrar aplicativos, o menu é categorizado, então fica fácil se encontrar. Você tem aqui o editor de texto, você tem o software de meteorologia. Em escritório já vem com o pacote LibreOffice já instalado para você utilizar. Então você já vai ter aqui a possibilidade de digitar editores de texto, planilha, tá? Abrindo planilhas, vai ter a possibilidade de usar, eh, o Impress, que seria, apresentação de slides. Bom, mas tudo bem, digamos que você queira utilizar também o Office igual no Windows, né, o Office Online, igual ali a versão que o Windows tem do Copilot. Vem aqui na loja de programas e vamos pesquisar aqui, ó, vamos pesquisar por Microsoft Office. Microsoft Office. Não achou aqui, o no oficial. Vamos pesquisar só sobre só Office. Quero apresentar aqui a integração aqui para vocês. Office, vamos ver aqui. Ó, olha esse aplicativo aqui, ó, Office 365 Web Desktop. Office 365 Web Desktop. É um pacotinho Snap, mas eu acho que ainda não é esse. Deixa eu vir aqui no Google, porque eu sei olhando pelo ícone, que ali não tá mostrando o ícone. Ele vem com o navegador um Brave, né, então aqui não precisa ter login em conta nenhuma, né. Deixa eu só pegar o nome desse aplicativo no site Snapcraft, que que faz uma integração muito boa para o Office, tá. Deixa eu abrir aqui. Office 365, Rafael, é esse mesmo, tá. Rafael, criador. Office 365, Rafael. Então, ó, vai clicar aqui em instalar e vamos instalar esse aplicativo. Pronto, aplicativo foi instalado, né, vamos procurar aqui no menu, escritório, Office 365. Esperar ele carregar aqui. Primeira vez que você vai abrir, ele vai demorar um pouquinho, tá. Você vai aceitar, clicar em entrar, vai pedir sua conta. Vamos logar aqui. Você entra a primeira vez nesse aplicativo, ele dá uma demorada aqui nessa etapa aqui, ó. Só aguardar um pouquinho, clique esperar se aparecer aqui que achando que ele travou, não travou não. Só esperar um pouquinho, isso acontece a primeira vez, tá. Se aparecer esperar aí de novo, vai esperar até ele carregar aqui. Ó, esperar um pouquinho, o tempo passando, aí você loga aqui, né, o seu Outlook. Deixa eu vamos logar lá, logar o celular. Vou até favoritar, deixar ele aqui, ó, botão do lado direito, fixar nos favoritos, ele vai ficar aqui na barra. Bom, aí tá o Office. Igual a gente abriu lá o nosso Copilot, né? E você pode pesquisar aqui, perguntar as coisas. Mas se eu quiser ir no Word, ó, olha o legal, ele abre como se fosse um web app. Então, diferente de lá no próprio Windows, a integração aqui no Linux está mais legal do que no Windows. Por quê? Porque lá no Windows ele abriu como? Ele abriu uma página no navegador de internet, né. Aqui ele vai carregar aqui.
Então olha que interessante, ó, ele carregou aqui, criar um documento em branco aqui, ó. Ele vai carregar o Word, parece um aplicativo, tá. Então ele carregou dentro do próprio web app, tá. A integração tá mais clean, tá, você tem aqui e, funcionando tudo igual do Word. Quer ver? Vamos voltar lá no Windows para relembrar como que tá a integração no Windows, né. Vamos voltar aqui no Windows. Vamos abrir aqui, ó, o Copilot, aí eu vou abrir aqui o Word. Quando eu abro o Word, ele abre no navegador de internet, ó. Se eu vim criar um documento, ele abre aqui no Edge, ó. Então, como vocês podem observar, a integração ficou visualmente mais agradável eu utilizar o Office Online, né, que seria a opção, no próprio Linux, no Zorin, do que no Windows, né. Isso daqui na versão do Office Online, para você ter o acesso ao Microsoft Office, né. E aí você tem tudo aqui igualzinho, né, o ChatGPT, o Copilot ali, né, para você utilizar, tá. Mas o Zorin, ele já vem com o pacote LibreOffice, para você trabalhar com planilhas de forma offline no seu computador. Bom, na parte de internet, o navegador é o Brave, navegador que, além de não pedir ali uma conta, né, específica do Outlook e tal, ele garante sua privacidade na navegação, né, ele sempre vai criando aqui, bloqueadores de anúncio, para você ter uma navegação limpa enquanto você está na internet, sem ser bombardeado por anúncios. Não posso dizer o mesmo do navegador Edge, que acompanha, o Windows, né. Bom, então aqui até agora não gastamos R$1, fica não gastamos nenhum real, nós temos um sistema operacional completo, né, e realmente já operacional, porque vem tudo com as aplicações que a gente precisa, e você as atualizações fáceis. Agora vamos ver a parte da integração. A gente viu lá no Windows que você integra o OneDrive, né, que seria o seu diretório, o seu disco virtual da Microsoft. Então, se você quer integrar o OneDrive, inclusive o Google Drive também, aqui no Zorin, é fácil e olha como vai ficar o gerenciamento, como é muito mais fácil do que no próprio Windows. Isso é engraçado, porque é mais fácil do que no Windows de fato, aqueles que dizem que é difícil. Então vamos aqui, ó, em configuração, você tem uma opção aqui chamada contas online. E aí, ó, você vai integrar aqui ó, o OneDrive, ó, Microsoft 365 e OneDrive. Vamos clicar aqui em entrar, ele vai abrir o navegador para a gente se logar no nosso na nossa conta de e-mail, né. Então vamos logar aqui. Tirar câmera aqui. Eh, lá, no celular aqui, o login, mesmo passo, loguei, tá, pronto. Vamos abrir aqui para voltar para a ferramenta aqui. Só aguardar um pouquinho. Tá. Olha lá, logou, né. Beleza. Agora olha que interessante, para você gerenciar os arquivos, você vai clicar aqui no gerenciador de arquivo, que seria como Explorer, e as suas contas online, elas ficam aqui, ó. Quando você abrir, esse daqui é o OneDrive. Eu vou abrir meu OneDrive, logar, né, aqui ó, vou logar, vou ver meus arquivos do OneDrive, e aqui é tudo meus arquivos offline, então se eu quiser, por exemplo, pegar um wallpaper aqui, wallpaper, quero pegar esse wallpaper aqui, ó. Simplesmente eu copio ele e jogo para minha máquina aqui para posso visualizar por ali também, mas olha lá, copiei para minha máquina, o meu wallpaper que estava no OneDrive. E assim, definir aqui, e assim, facilmente, né, eu tive essa integração com o meu OneDrive. Lá no Windows, que seria nativo do sistema operacional, nós vimos que o processo de integração, né, você vem aqui, já vem por padrão integrado, né,
Vamos clicar lá, encontrar o wallpaper, né, ou clicar aqui, a mesma coisa ali, né, é nós acharmos, e aí você vai ter que ou copiar uma pasta que ou você definir por aqui, né. Então ele vai fazendo o problema é que aqui ele sempre vai fazendo essa integração, ele quer que você trabalhe o máximo possível online, conectado à sua conta Microsoft. Enquanto aqui, nessa integração com o Zorin, somente quando você abrir aqui que você está vendo ali seus arquivos, né, não fica integrando e roubando conexão, sua banda de conexão enquanto você está utilizando. Bom, aqui é o básico que eu quero trazer para vocês, demonstrando, pessoal, que a integração, o a facilidade do Zorin é muito grande, tá, para usuários iniciantes. Então, vocês viram o processo de instalação, aqui a utilização básica, o sistema vem pronto para você usar, né, vem pronto. Em programas, você vai abrir a loja de programas. Aqui você vai todos os programas, não tem propaganda, você vai encontrar o que você precisa aqui dentro. Por exemplo, vamos pegar a Steam para games. Onde você coloca aqui Steam, né, você já tem aqui a Steam, basta você clicar, fazer a instalação. Mas em nenhum momento você está vendo aqui venda de nada, né, não é poluído, né. Por exemplo, vamos pegar aqui um aplicativo de produtividade. Então vamos ver aqui aprendizagem, trabalho, vamos ver aqui trabalho, vou procurar um aplicativo, ver aqui. Bom, legal, quero instalar o Google Chrome. Só vou vir aqui, Google Chrome, vou clicar em instalar, né, e rapidamente está instalado o Google Chrome. Enquanto ele instala ali o Google Chrome, eu vou pesquisar aqui aplicativos que são comuns aí, né. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Discord, tá, vou instalar o Chrome e o Discord. Então pesquisei aqui, tá instalando ali, está demorando um pouquinho, vou aguardar um pouquinho, minha internet não é das melhores. Vamos ver lá, se já instalou. Instalado. Deixa ele terminar aqui de instalar, aí a gente aqui pesquisa, Discord. Meio lento minha internet aqui. Bom, olha lá, encontrou. Então vamos pegar aqui o Discord e vamos fazer a instalação dele também. Aqui eu acho que já instalou o Chrome, né. Já instalou o navegador Chrome e vou fazer a instalação aqui do Discord, né. Vamos instalar mais um software aqui, vamos pesquisar o VS Code. VS Code, né, VS Code aqui. Então nós temos aí na loja de aplicativos, basicamente todos os aplicativos que um usuário comum precisa, com essa facilidade, né. Ó, demorando aqui para instalar. Ó, vamos lá, vamos ver se já tá abrindo aqui o meu Google Chrome. Ó, já abriu, ok. Iniciar sem fazer login, né, tá aí, navegador com o Google Chrome, eh, carregando aqui ainda que tá instalando um Discord, instalou um Discord, né, vamos instalar aqui, tem Spotify, a maioria dos aplicativos, tudo que você precisa, sem ali propaganda. Agora eu vou fazer o mesmo processo no Windows aqui. Então eu vou na loja de aplicativos, que seria a Microsoft Store. Claro, como uma empresa proprietária, né, eles vão querer te vender aplicativos aqui, então pesquisar aqui, por exemplo, o Chrome, navegador Chrome. Ó, o Chrome não tenho disponível aqui na loja, Google Chrome para bem instalar, tá? Então eu teria que entrar na internet, fazer o download do navegador para fazer a instalação. Vamos pegar aqui o eu instalei ali também,
Chrome, o VS Code. Então, o VS Code eu tenho aqui. Fazer a instalação. É, e aguardar aqui a loja do Windows em. Então, o processo é tão simples, né? No Windows quanto a loja, nada diferente ali da loja eh, do Zorin, né? A grande questão aqui é que, por ser uma loja que vende, né, a Microsoft ganha dinheiro com a loja aqui, então você vai ter sempre propaganda de aplicativos, né. E muito aplicativo que a gente chama de aplicativo freeware. O que que é aplicativo freeware, né? Então vamos voltar lá na raiz da loja. Aplicativo freeware são aqueles aplicativos que são cheios de limitação. Então você instala um aplicativo freeware, ou ele vai vir como propaganda, né. Então, você tem a venda, né, você vai ter aplicativo, programa que você vai instalar, esses programas vão ter propaganda ou vai ser programa que vai ser limitado o seu uso, né, você vai ter o seu uso limitado e só quando você, comprar a licença que você vai ter o uso completo. Isso não acontece na loja aqui, você vai ter sempre a utilização total do seu aplicativo, porque eles, são aplicativos de código aberto, né. Então você consegue instalar e utilizar o seu aplicativo sem ter limitações de ser um programa freeware. Então, momento nenhum aqui você vai ter propaganda, é um sistema clean e o mais legal, né, um sistema que você vai ter um bom desempenho, né. Ó, rodei um monte de coisa, agora eu vou subir um pouquinho aqui para 2,4 gigas. Vamos ver quanto que tá de utilização lá no meu Windows, agora que a gente instalou algumas coisas. Então vamos ver aqui, pronto, para entrar no gerenciador de tarefas. Então vamos pegar aqui o monitor, ó, 3,6, né, 45% de uso. Bom, então fica aí, pessoal, a dica para aqueles que dizem que o Linux, é complicado, é difícil, eu quero mostrar para vocês que ele é tão simples ou mais simples do que o Windows 11. E se eu recomendo para você, sem dúvida. Primeiro que hoje o Windows 11 tem vários requisitos, né, de uma máquina mais nova, com TPM, vários requisitos ali, enquanto o Linux não, vai rodar e vai dar vida àquele seu computador que está mais encostado, você vai conseguir ter um ótimo desempenho e realizar suas tarefas tranquilamente. Vem para o Linux, e se tiver qualquer dúvida, venha para minha plataforma de cursos, eadcertbest.com, tem meu WhatsApp lá, entre em contato comigo que eu tiro as suas dúvidas sobre os cursos que eu ofereço na plataforma. Até a próxima, fiquem com Deus.